Paz de Cristo a todos, tudo bem? Bora falar um pouco de Jesus, ouvir um pouco de Jesus e aprender um pouco de Jesus também? Vamos? E eu tô com um tema maravilhoso e eu acredito que esse tema aqui, se não me falha a memória, Deus me deu quando eu estava na viagem para o Sul, coisa aí de 3 semanas atrás. Eu escrevi vários temas ali que no horário oportuno, no tempo oportuno, eu ia trazendo para vocês. Eu vou tirar o óculos, que tá muito reflexo de luz aí, mas vamos assim mesmo. Vamos lá. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Eu não vou ler o capítulo inteiro, por motivos óbvios, para não ficar cansativo para você, mas eu vou ler pelo menos 3 versículos que vai te chamar a atenção. Verso de número 1, primeiro, óbvio, para você entender o contexto. Naquele mesmo tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. Os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer espigas e comer. Eles colheram espigas e comeram espiga, não era deles, mas eles estavam com fome. Viram lá umas espigas dando sopa, opa, a ocasião faz o ladrão, vamos comer espiga. Jesus estava perto. Muitos falariam, pô, Jesus tinha que ter repreendido, né? Eles estavam roubando. Jesus é dono de tudo, não tem essa, meu amigo. Mas depois eu volto aqui. Passando um pouco à frente, depois eu vou contextualizar um pouco ali, né? Ele foi lá, curou um homem da mão mirrada, que você conhece o texto também, né? Mas eu quero aqui chamar a atenção. No verso de número 15 vai dizer o seguinte: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhando-se multidão. Jesus passou por uma série de testes ali, porque ele tinha curado no sábado depois disso. E aí, ele ficou meio assim, porque os fariseus tentando pegar ele de todo jeito. E aí, o que aconteceu? Ele acompanhou todo aquele processo e curou todo mundo que estava ali. Apóstolos pegando espiga que não era deles, não foram eles que plantaram. Então já quebra aquela tese de que aquilo que você planta, você colhe. Não foram eles que plantaram, mas eles que colheram. Verso de número 15, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo curou todo mundo que estava ali. Ele tinha curado um pouco antes um homem da mão mirrada, não sabe. Mas o texto que eu quero trazer aqui, para nós parafrasearmos ele um pouco, é o verso de número 22. Apóstolos sorrupiando espiga alheia, pisando em terreno que não era deles. Jesus curando todo mundo em um sábado. E aí, verso de número 12 foi a cereja do bolo ali para os fariseus. Trouxeram ali então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo que o curou, que o cego e o mudo falava e via. Papai do céu é terrível. Ele me dá umas mensagens que só me dá dor de cabeça e que causa polêmica. É que o pessoal não tem coragem de meter nos comentários. Mas eu quero convidar você, pastor, evangelista, pregador da palavra, teólogo e o que mais quiser. Pode comentar. Eu não vou provavelmente nós fica tipo, eu não estou na igreja de ninguém, mas só para me alimentar da palavra que eu preciso cultuar. Mas cada vez que eu conheço mais Jesus, menos eu fico religioso. Versículo de número 1, capítulo de número 12. E tendo fome, os seus apóstolos entraram no terreno e colheram espigas e comeram. O que aconteceu a partir daí? Algumas pessoas quiseram repreender Jesus Cristo. Então Jesus Cristo usou um esboço lá do Antigo Testamento, que é o que muitos fariseus se apegavam, e falou: ora, esqueceste tu de Davi com os seus seguidores, tiveram fome e entraram no sacerdócio e comeram os pães da proposição que era previsto, que era apenas para o sacerdócio. O que Jesus Cristo dizia aí? Que a lei é a vida. Deus, ele prevê a vida, então acima de qualquer coisa é a vida, então o povo não podia morrer. Então o que eles estavam fazendo é se salvando. Você vivo, você faz qualquer coisa, você morto, você não faz mais nada. Na sepultura, quem te louvará? Então Jesus Cristo, ele é o Senhor da vida, né? Você pecando vivo, você tem remissão. Você pecando morto, você não tem remissão. Então você precisa estar vivo. Então Jesus Cristo justifica os pecadores. Ele diz que não cuideis para que venham os sãos, porque os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Passa um pouco de tempo, ele vai lá e cura um homem, né, que trouxeram para ele. Aí os fariseus também foram criticá-lo, falando: olha,
É lícito trabalhar no sábado? Quem de vós, tendo uma ovelha que fique ali enroscada no arame farpado, ou caia numa cisterna, alguma coisa, vai deixar de salvá-la porque é um sábado? Saiba que eu sou o Senhor do sábado. E Deus, ele trabalha também no sábado. Deus, ele é Senhor de todos os dias. Ponto. Vai passar o versículo de número 15 e dá uma esnucada falando que ali ele curou todos. Você sabe o que significa a palavra todos? Ele não fez seleção de joio, trigo, santo, pecador, não. Dor de cabeça, dor de coluna, falta de pé, falta de mão, não, curou todos. Curou todo mundo, mas não tinha classificação. E aí muita gente vai falar, não, mas Deus é o Deus do merecimento. Deus é o Deus da meritocracia, sei lá como é que é o texto, como é que é a palavra. Então, aquele que é dado, aquele que mais faz, aquele que é mais santo, e começa a querer dar uma lacrada nesse tipo de coisa, né? Mas a Bíblia vai dizer que curou todos. Que aí, para não caber interpretação, porque as pessoas vêm dizer que a Bíblia é interpretativa. Não, ela não é interpretativa, não, ela é clara. Porque no verso de número 22 vai dizer que trouxeram a ele um pecador. E não era um, não, era um que tinha mudo e cego ali. E o que chama atenção foi que trouxeram aquele homem para Jesus. Agora, quem trouxe aquele homem para Jesus? Foram pessoas que acreditavam que Jesus Cristo era misericordioso. Era esse tipo de pessoa que trouxe aquele homem? Eram pessoas que foram testá-lo para dizer, opa, se ele curar esses homens, ele está abrindo um precedente, porque pode continuar pecando, porque mesmo pecando, ele continua curando, continua abençoando, continua abrindo porta. Então tem problema nenhum pecar. Era a segunda turma. E a terceira turma? É aquela turma que acredita que a chuva ela vem para todos, para bom e para ruim. Então, se você está na rua no tempo de chuva, não interessa a tua cor, a tua classe social, você vai se molhar do mesmo jeito, desde que você não se proteja. Você note que tem muita coisa por trás disso, mas o que me chama a atenção é o quê? Que Jesus Cristo ele tem propósitos. Aquele momento que ele veio aqui na terra não foi para salvar ninguém. Aquele momento que ele veio aqui na terra foi para curar e para trazer a mensagem de que vos é chegado o reino dos céus. Entenda-se que eu amo culto, tá? Então, às vezes as pessoas eu pregando, acho que não gosto, pelo contrário, eu sou apaixonado por igreja, por culto. Eu não suporto igreja que não trata a obra de Deus como ela merece. Camaradas que sobem em cima de uma tribuna, de um púlpito, que não conhece, que sobe em cima do altar, que não conhece a palavra e fica se apegando, mas é o dom, Deus me deu dom, deu coisa nenhuma. Deu coisa nenhuma. O mínimo que você pode ser esforçado, mas dom é uma coisa muito séria, tá? E Deus ele só vai abrir o entendimento daquele que estudou. Tá aqui, ó. Todo dia, todo santo dia, pela misericórdia de Deus, eu faço uso da palavra. Tenho mais 2 exemplares impressos também. Tem aplicativo aqui no meu celular, tem o meu iPad aqui, tem no meu computador, tem em todo lugar eu tenho a palavra de Deus. Mas como aquele filme lá do Denzel Washington, livro de Eli, The Book de Eli, tem aqui, ó, meu peito, meu coração. Então eu amo a palavra de Deus, gostaria de ser santo o suficiente para ninguém ficar jogando na minha cara aqui. Não adianta conhecer, mas não viver. Mas um dia eu chego lá, e quando eu chegar eu vou falar para Jesus, ó, pega aqui, ó, pega o colarinho e leva. Eu não suporto esse trem chamado terra. Mas entenda-se o seguinte, que Jesus Cristo ele tem um propósito. E às vezes ele é usado, ele pega assim o pregador, o homem de Deus, o preletor da palavra, e a igreja está lá com 1000 pessoas. Não dá para trazer uma palavra para cada um. Então para de julgar o pregador quando ele está falando que Deus está abrindo porta, que Deus está entregando chave, que Deus está dando prosperidade. É a chuva vem para todos. Alguns vão se molhar, outros não. Mas a palavra é para todos. Então naquele momento a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo curou todos. Vários, não um, mas vários textos bíblicos vai mostrar Jesus Cristo curando pecadores, salvando pecadores. E eu nem preciso falar do homem lá da cruz que estava do lado direito, falando, lembra de mim quando entrar do paraíso? Não. Mas se você parar para analisar, tem que parar com essa mania, você que é da igreja, você que serve a Deus, que está aí firme e forte, continue assim. Mas para de julgar os mais fracos.
Para de achar que Jesus Cristo só cura você que está lá dizimando, ofertando, fazendo, não, e os outros não vai acontecer nada. É uma chantagem emocional na hora da oferta que é assustadora. Ah, mas é a lei da semeadura. Epa! Capítulo de número 12, verso 1 aqui de Mateus nós lemos. Os apóstolos não plantaram milho, mas colheram. Por quê? Porque outro plantou. E aí você tem que aprender que Paulo também falou lá que um planta, outro, semeia, outro colhe, mas que dá o crescimento é o Senhor, ou seja, é um processo. Então nem sempre você vai plantar o que você colheu. E nem sempre você vai colher o que você plantou. Você vai plantar, outro vai colher. Você vai colher o que outro plantou, isso é fato, gente. Isso é bíblico. Então entenda-se que essa matemática do ser humano não tem absolutamente nada a ver com a matemática de Cristo. O seu 1 mais 1 que é igual a 2 não tem nada a ver com a matemática de Cristo. Os teus caminhos, os teus pensamentos é diferente dos deles. E o fato da pessoa receber cura, milagre, tudo isso não dá salvação, isso tem nada a ver. A pessoa ter dons não dá salvação. A pessoa prega muito não dá salvação. A pessoa canta muito não dá salvação. A pessoa tem olhos cor de mel como o meu não dá salvação. Aí o que dá salvação então? Eu fiz um vídeo aí falando do poder da palavra, poder da boca. Veja meu vídeo. Eu tenho shots aí falando que vai levar para o céu, que vai levar para o inferno. Veja os vídeos. Esse vídeo aqui é para Deus colocar no teu coração que o fato de você estar recebendo milagres não te dá legalidade para achar que você é santo. O fato de Deus dar casas maravilhosas para as pessoas, então significa que todo mundo que mora nos Jardins, Morumbi, Alphaville, Aldeia da Serra, vai tudo para o céu porque são prósperos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Milagre não tem nada a ver com salvação. Dons não tem nada a ver com a salvação. Meritocracia não tem absolutamente nada a ver. A própria palavra do Senhor vai dizer lá no capítulo de número 4 do livro de João, capítulo de número 4 do livro de Mateus, que Satanás diz para Jesus: se prostrares a mim e me adorar, te darei tudo. Ou seja, você acha que Satanás não dá nada para ninguém? Dá, nossa que dá, é só se prostrar a ele. Então, o que tem de neguinho rico, milionário aí, porque faz pacto com o diabo, não está escrito, e tem. Vai pagar um dia essa dívida? Vai, porque não há nada oculto, não há nada se revelar, um dia vai dar conta. Porém, você precisa parar de começar a olhar, nossa, a pessoa contou testemunho lá na frente do altar, deve estar tão bem com Deus. Coitado, mal sabe do que essa cidadã aí, essa crentezinha aí, esse crentezinho aí, esse camarada que está pulando, profetizando, rodando, faz. Só Deus e ele sabe. Então não julgue as pessoas pelos milagres que elas recebem, não. Tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa é um pecador incondicional, mas tem uma fé gigantesca, e o que vai conceder o milagre é a fé. Pega essa. O que concede o milagre para uma pessoa não é a sua santificação. O que concede o milagre para uma pessoa não é o seu tempo de espiritualidade e nem contar a sua estrutura espiritual. O que concede milagre para uma pessoa não é as suas credenciais, nem o quanto ela oferta, dizer essa chantagem emocional não rola, essa chantagem espiritual não rola. O que concede, aleluia, um milagre para uma pessoa, isso é forte, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, prova daquela que se espera, aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o que consegue milagre para uma pessoa é fé. A fé abre portas de milagre. A fé move o coração do Senhor, sim. Você entendeu? O que levou aquele homem aos pés de Cristo foi a fé dele e de outras pessoas que conduziram até ele. E os pecados dele não impediram ele de ser abençoado. Assim como teus pecados não vai te pedir em ser abençoado. Agora, se você morrer no pecado, vai te pedir de ir para o céu. Então, entenda-se o seguinte, eu finalizo aqui. Os amigos de Jó, quando viram Jó naquela situação, quiseram dizer: certamente Jó está em pecado. Certamente Jó fez alguma coisa muito grave que nós não sabemos. Porque Deus não puniria se não fosse dessa forma. Mal eles sabiam que Deus tinha um plano maior para a vida de Jó. Lembra? O que os olhos não viram, os ouvidos não viram, nem subiu o coração do homem. Os planos de Deus estão muito além dos nossos. O que Deus está trabalhando lá no céu, Ele não vai dar satisfação, nem vai informar ninguém. Ah, mas Deus não faz nada sem antes revelar os seus santos profetas. Cuidado. Você confunde as coisas terrenas com as espirituais. Nunca confunda.
Nós somos homens e mulheres iníquos, pecadores, cobertos de falhas, mas Deus é um Deus infalível. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é tremendo para cumpri-la. Então, independente da sua condição, Deus vai fazer milagre na tua vida se você tiver fé. Independente de como está a tua estrutura, Deus vai fazer milagre na tua vida. Independente de como está a tua casa, Deus vai fazer milagre. Independente de como Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre. É só você ter fé. Mas não fique cheio de milagres, porque o maior milagre que existe é o milagre da salvação. E para isso você precisa com os teus lábios confessarem, ser batizado das águas e acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Professar sua fé, espalhar as boas novas e ter uma vida santa, pura e imaculada. Deus abençoe a todos. Tchau!